Sejam todos bem-vindos ao programa Intervenção, um programa em que nós fazemos um recorte cultural, sobretudo nos planos da literatura, cinema, música e outras balbúrdias. Estou certo, Pedro Henrique? Está certo, e vamos começar com o cinema, né? Assim que a gente faz toda vez. Vamos para o cinema. Você começa ou eu começo? Comece enquanto eu vou aproveitar aqui um bom vinho. Uma pequena quantidade de vinho. Pedro Henrique, essa semana eu revisitei um filme que havia assistido em 2012, 2013. O filme se chama Amor. É um filme francês. É um filme que ganhou a Palma de Ouro. A Palma de Ouro. Amor, grande filme. Tem uma sensibilidade incrível, incrível. E aí eu começo falando sobre esse filme, ok? Amor, filme francês. Rafael, chegando ali. O que eu achei de muito interessante nesse filme, e senti a necessidade de revisitar, é porque ele fala de idosos, dos idosos, como se tratar os idosos, né? E muito se questiona nesse Covid, nessa pandemia, como é que os idosos estão. Então eu fiz toda uma revisita a esse filme. No filme, nós encontramos uma personagem chamada Anne. Anne é uma senhora octogenária, tá certo? Ela e o seu esposo são os únicos que vivem na casa. Os filhos cresceram e seguiram sua vida e voaram, como é um processo natural da vida. Há um momento em que o esposo, a esposa, em que o casal estão conversando e a Anne paralisa. Ela vira uma estátua, do nada. E aí o esposo pergunta o que é que aconteceu, o que é que houve, por que você não responde? E ela permanece como estátua. E aí Charles está perguntando qual é o filme. Amor, 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 filme francês. Vou digitar aqui, Amor, tá certo? Então ela fica uma estátua e ele fica preocupado. Mas Anne. Até que ele vai se vestir. E aí tem umas sutilezas no filme. Porque antes ele coloca um pano na cabeça dela, um pano com água, para ver se ela torna ao normal. E ele esquece a torneira aberta. E ele vai se vestir para procurar um médico. E aí ela fecha a torneira. E aí ele volta. E ele a questiona: você está brincando comigo? Porque você estava parada até então. E ela disse: não, o que foi que aconteceu? E os dois ficam sem saber o que é que está acontecendo, né? Ele não sabe porque ela voltou ao normal, e se ela estava brincando. E ela, como esqueceu que estava a estátua paralisada, ela o questiona: por que você me indaga? Aí ele diz: mas você não se lembra de nada? Ela disse: não. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, Pedro, eu associei que esse esquecimento que ela tem fosse o Alzheimer. Esquecimento, o Alzheimer. E você sabe que a pessoa que tem Alzheimer, ela passa a esquecer as coisas que fez agora, hoje. A memória curta. Ela lembra de coisas antigas, coisas de outrora. E aí eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque a minha avó, você conheceu, a dona Bertoleza, ela também sofreu de Alzheimer, já na velhice. Então ela esquecia se tinha almoçado. Olha aí, ó. Eu já almocei hoje, ela tem esses esquecimentos. Embora ela esquecesse se tinha almoçado ou não, mas ela lembrava de coisas antigas, coisas de outrora, coisas lá atrás. Como, por exemplo, quando ela era criança, que brincava de montar a cavalo e apostava corrida com seu irmão, Agostinho, no sítio onde ela cresceu. Então ela lembrava da infância, do distante, do longo, mas esquecia do próximo, do breve. E tem uma coisa triste também quando a minha avó teve o Alzheimer, né, quando ele estava lá no auge, que o meu avô, ele havia falecido há 14 anos. 14 anos. E toda noite, sobretudo à noite, a minha avó perguntava: cadê o Otacílio? Cadê o Otacílio? E ela ficava na porta, e ela ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, sempre perguntando: e cadê o Otacílio que não chega? Ele não saiu hoje de manhã, ele não foi trabalhar, alguém vai atrás de Otacílio, que ele não costuma fazer isso.
Pedro, parece um romance, é uma coisa dramática assim, sabe? Dá até para se fazer uma personagem de um romance. Toda noite era essa batida. Cadê o Otacílio? Cadê o Otacílio? Agora eu quero que você reflita uma coisa, Pedro. Não era fácil dizer que Otacílio, o esposo da minha avó, com quem ela fora casada há mais de 50 anos, que ele havia falecido. Olha que coisa triste. Toda noite alguém tinha que dizer, ô vó, a senhora não lembra que ele teve uma doença, que ele levou uma queda, que ele ficou fraco, sensível e que ele morreu. Toda vez que se dizia isso, ela tinha um choque. Como assim? Otacílio morreu? Que história é essa? Vocês estão brincando comigo? Vai buscar Otacílio. E aí, Pedro, aos poucos a ficha dela ia caindo, e ela caía no choro, porque ela lembrava que o seu marido havia falecido. Mas lembrar é como se fosse ter de novo a notícia que ele faleceu. Tá entendendo? É como se fosse uma coisa inédita. E ela caía no choro. Pedro, no dia seguinte, de novo, ela perguntava, e cadê Otacílio? E cadê Otacílio que não chega? Vamos atrás de Otacílio. E você tinha de novo que dizer, ô vó, a senhora está lembrada que ele faleceu? E você tinha que ter toda uma estratégia, todo um jogo de cintura para dizer que o homem da vida daquela pessoa havia falecido. Tá entendendo? Então você tinha que ter toda uma paciência, todo um manejo. E aí você tinha que socorrer a sua avó. Porque você disse, olha, o homem da sua vida morreu. Você tinha que abraçar, você tinha que dar conselho, você tinha que falar. Tá entendendo? Então, assim, na primeira vez que eu assisti esse filme, eu associei que o esquecimento da Anne fosse o Alzheimer. Mas não é. Ela tem aqui, ó, é uma artéria carótida entupida. Nós temos vasos aqui, uma artéria, enfim, que com o tempo e dependendo da alimentação, da vida, enfim, dos hábitos, isso entope. E entupindo, o cérebro fica sem oxigênio, sem respiração, sem o sangue, enfim. E aí provoca AVC, provoca derrame. E na história, no filme, a Anne tem o derrame. Tanto é que a mãozinha dela fica paralisada. E ela fica de cadeira de roda. E aí, a gravidade, o trágico do filme é esse. São duas pessoas idosas, octogenárias, só que uma agora está em cadeira de roda. O esposo da Anne, ele também já se locomove com dificuldade. Os passos, a marcha dele já é comprometida. Então, é um homem comprometido, debilitado, a cuidar de uma mulher debilitada. E aí ela faz um pedido, um grande pedido, porque ela volta do hospital, fez uma cirurgia, enfim, mas ela diz assim, não me deixe nunca mais voltar ao hospital. Prometa isso, que nunca mais você vai me deixar voltar ao hospital. E eu paro por aqui para não entregar, para não dar spoiler. Ele a leva ou não leva ao hospital? Um grande filme vencedor do Palma de Ouro, se chama Amour, uma produção francesa de 2012. L'amour, Tá certo? l'amour, L'amour. L'amour, mon jour. Mon amour. Eudérico, Ô, Pedro, você só sabe outra que o coisinha. cinema... ok, Pedro, desculpa. só outra Vou coisinha falar. aqui que eu tinha feito um apontamento e esqueci. Esse filme, ele tem umas pausas extremamente necessárias que eu fiquei me perguntando se as pausas é porque é uma história de idosos e os idosos não têm uma vida acelerada, eles têm uma vida mais cadenciada, pausada, ou se são pausas para fugir dessa coisa norte-americana, esses filmes enlatados que é tudo muito rápido, muito rápido. Então o filme tem pequenas pausas até para que você pense, para que você raciocine o que está acontecendo, para que você vá sentindo o drama das personagens. Eu achei muito interessante isso, né? Não é um filme que é cena, 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 cena. Tem umas pausazinhas pequenas, como se fossem lags, que eu achei muito interessante. Segue aí, meu irmão. Fábio está dizendo aí que aconteceu com o pai de Janduí, né? Que perguntava sempre pelo restaurante e só soube da existência quando já estava com Alzheimer. Porque eu acho que fica uma memória repetitiva, né? Fica uma memória repetitiva. Elderic, você sabe que o cinema ele é um reflexo da realidade.
você sabe que o cinema reflete a vida, a arte reflete a vida, seja de forma mais real, seja de forma mais fantasiosa, mas a arte sempre procura fazer uma imitação da vida, né? E essa semana, especificamente ontem, eu vi uma cena, veja, uma cena de um filme se materializando na realidade. Geralmente, o que é que a gente vê? Uma cena do real, uma cena da realidade sendo transportada para o cinema, né? E ontem eu, acompanhando os noticiários, vi uma cena do real do hoje que já tinha sido. E aí eu estou falando aqui de elementos estéticos, tá? Eu estou falando de elementos estéticos do cinema. E, Helder, eu vi essa cena se repetir. Eu digo, eu já vi essa cena em algum lugar. Né? E aí eu lembrei qual era o filme. O filme é esse aqui, Helder Eric. Eu não sei se o pessoal aí, né, e conhece A Queda, as últimas horas de Hitler, né? Eu queria destacar desse filme a impressionante atuação do cara que interpreta Adolf Hitler, Bruno Ganz, né? Que é um ator alemão, ok? Esse filme, pessoal, é de um realismo absurdo, né? Esse filme, ele mostra os últimos momentos de Hitler ali no bunker, né? Quando o exército russo começa a avançar sobre a Alemanha. Aliás, não é nem avançar sobre a Alemanha. Quando o exército russo começa a avançar sobre Berlim, né? E o desespero, e aí a gente vai ver uma situação absurda ali dentro do bunker. Hitler delirando, achando que ainda tinha tropas, que ainda poderia mobilizar tropas para vencer a guerra. Os generais dele abandonando o barco, né? Mas também aqueles fiéis, né? E esse filme, Adé, esse filme, A Queda, que eu vou recomendar para todo mundo aqui assistir, esse filme, ele tem uma cena que inclusive virou meme, que é a cena de uma reunião. Meu querido Adé, vamos focar no filme, tá? Foco no filme. É a cena de uma reunião da alta cúpula nazista, né? E por que eu me lembrei desse filme ontem? Pela fidelidade quase que canina, né? Como é que eu falo, meu filho? Como é que faz isso? A fidelidade quase canina que o ministro da propaganda, né, o senhor Goebbels, deve a Hitler naquele momento, eu vi se repetir ontem com o senhor Abraham Weintraub, quando ele demonstra na fala dele uma fidelidade quase que doentia, né? Eu lhe sigo, eu estou aqui, e ele meio que entregando os outros caras. Tem gente aqui com projeto pessoal, né? Tem gente, mas eu estou aqui para servir, né? Ao Führer, no caso eu estou falando do filme, né? Para servir ao Führer. E esse filme aqui, minha gente, se vocês não assistiram ainda, eu recomendo muito para vocês terem uma noção de como foi aqueles últimos momentos, né? E, inclusive, uma das cenas que me chocou bastante, né, é a cena do beijo que Hitler dá em sua Eva Braun, em sua esposa, né? E, bicho, é porque a história, ela é contada por quem vence, né? Inclusive, esse filme aqui, ele tem Saudade Emetério, direto de Caruaru aí. E esse filme aqui, Helder, ele cria meio que uma síndrome de Estocolmo na gente. Por quê? Porque chega um momento que o negócio é tão íntimo, você entra tanto na intimidade de Hitler, que você começa a dizer, meu irmão, eu tô com pena desse bicho, velho. Eu tô com pena desse bicho. Porque ele mostra, em várias passagens do filme, uma certa humanidade, né? E o que é o espantoso, meu querido? O espantoso
é você saber que o ser humano, eu falava com isso com o Mário hoje de manhã, o ser humano é esse bem e mal, né? Não é bem e mal, é bem mal. É bem, mal, um dentro do outro. O ser humano é o bem e é o mal ao mesmo tempo. E aqui existem lampejos, momentos em que você fica assim, porra, esse cara era humano, né? Bruno Ganz, André. Bruno Ganz é incrível, uma atuação incrível. Então, eu quero recomendar esse filme, um belíssimo filme, histórico, você vai aprender muitas coisas. E, por favor, eu sempre digo isso, por favor, se forem assistir esse filme, por favor, assistam em alemão. Assistam em alemão, Helder. Não existe Hitler dizendo macacos me mordam, macacos me mordam. Lá vem bicho, a interpretação do cara é tão perfeita que se você mudar aqui a linguagem do filme para assistir, você acaba com o filme. É um filme muito, para ser assistido em alemão. Como é, Helder? Perde muito, né, a tradução, a dublagem. No caso. Perde, meu irmão, a atuação do Bruno Ganz aqui nesse filme é coisa de doido. Né? Ô Pedro, uma pequena intervenção. Tu falou aí, esse cara era humano, o Hitler era humano, e aí eu me lembrei de um filme tão bom quanto esse, chamado O Pianista. O Pianista. Há uma cena nesse filme Pianista que é incrível, porque a cidade está destruída, o pianista, o ator principal, enfim, ele está se escondendo, e é baseado em fatos reais, ele está numa casa se escondendo, e chega um oficial nazista nessa casa, e o descobre, e aí ele pensa, pô, agora perdi, vou morrer. E aí ele diz, eu sou pianista. Aí o oficial diz, então vem aqui, e tem um piano, e ele já está há um tempão sem tocar. E aí é um momento tenso, porque ele fica passando as mãos assim, nas teclas, e você fica assim, ele deve estar com a mão entrevada, ele não vai conseguir. E ele consegue, e é lindo. E Pedro, o oficial, ele fica paralisado, hipnotizado. E ele se senta, ele precisa se sentar, porque em pé ele cai. Ele se senta e fica contemplando, e fica divagando, e acha aquilo lindo. Só que, durante o dia, esse oficial apertava o gatilho. Mas era capaz dessa sensibilidade para a música. Contemplar o belo, contemplar a música. E aí eu lembro, Helder, de outra cena da lista de Schindler, quando os alemães vão entrar no prédio para matar quem ficou, eles evacuam o bairro, né? E os alemães entram no prédio para matar quem ficou ali, uma brutalidade, né? Uma coisa anti-humana, absurda. E enquanto os alemães estão metralhando os judeus, tem um dos alemães da SS que está tocando piano. E aí eu lembro, assim, essa cena está muito clara, porque eu dou aula com essa cena, e um dos alemães pergunta, é Bach? Né? Aí o outro cara diz, não, é Mozart. E aí eles ficam discutindo música clássica, tocando piano, enquanto fuzilam pessoas inocentes. O ser humano é esse bem-mal, né? Essa coisa, essa abertura para o bem e para o mal. Boa, boa. Grande pedida. Só reforça aí, A Queda, não é isso? Filme A Queda. As Últimas Horas de Hitler, com uma cena de reunião que parece muito com a que a gente viu ontem em rede nacional. Então já fica com duas dicas, o filme A Queda e o filme L'amour, Amor, filme francês. Dois grandes filmes. Que vamos agora, meu filho? É literatura ou é música, meu filho? É literatura, meu querido. Literatura na cabeça. Deixa o papai começar aqui. Papai começa, certo? Ó, essa semana eu revisitei um livro também. Se chama O Voo da Madrugada, Sérgio Santana. Sérgio Santana, Voo da Madrugada. No aulão de vocês, o Mário até citou um conto do Sérgio Santana, do goleiro que leva um frangaço e o time dele perde o campeonato. O Sérgio Santana tinha muito isso também de escrever dramas futebolísticos, né? E aí, Pedro, tem um conto, o conto chamado Um Conto Nefando, triste.
Pesado, pesado. Ao reler esse conto, eu me lembrei dos episódios da série Black Mirror, que você assiste um e não assiste o próximo, porque a sua cabeça buga, porque você precisa ter um respiro, porque você precisa entender o fenômeno que aconteceu. Mas vamos lá. O livro tem vários contos, eu vou falar apenas de um, que é esse, Um Conto Nefando. Só lembrando, o Sérgio Santana, ele faleceu recentemente, faleceu vitimado por Covid, né? E era um dos maiores escritores do Brasil, contemporâneo e de todos os tempos. É mais um daqueles artistas que morre e que não se tem uma manifestação dos órgãos oficiais de governo lamentando, como todo mundo faz, todo governo faz, a perda daquelas pessoas que representam a arte de um país, representam o que há de maior e melhor num povo. Pois bem, Um Conto Nefando traz a história de um garoto que é terrivelmente ciumento. Mas os ciúmes que ele tem, Pedro, são ciúmes pela mãe. Ele tem ciúmes da mãe e ele tem problema com drogas. Ele é um Zé Droguinha. Mas é um jovem, 17 anos. Drogadinho, 17 anos. Tudo bem. E ele acha que a mãe vem tendo um caso. E aí o ciúme dele aumenta ainda mais. E há um dia, um complexo aí, há um dia em que a mãe chega em casa e ele sente que ela está ligeiramente alegre, como que se tivesse bebido. Ligeiramente alegre e com uma roupa até sensual, até decotada. Mas aí ela entra, vai para o seu quarto e começa a se despir. E ele fica na porta, olhando ela se despir. Até que chega um momento que ela está só com a roupa íntima e ele começa a indagar ela, né? Se ela tem um caso, se ela está saindo com alguém. E aí, Pedro, começa uma discussão dele com ela e ele a joga em cima da cama. A joga em cima da cama e vai em cima dela. E você pensa que aquilo ali está sendo uma discussão, só que caminha para outro lado, para um lado extremamente delicado. Caminha para a consumação do amor. Ele está meio drogado, mas não completamente drogado. Ele está lutando com a mãe tenta escapar, a mãe tenta resistir e depois ela vai desfalecendo, depois ela vai afrouxando o corpo, porque ela tem medo que os vizinhos escutem, que os vizinhos invadam a casa. Então ela dá uma parada. E no que ela dá uma parada, ele vai e arranca a roupa íntima e começa a fazer amor com ela. Ela resiste mais um pouco, só que aí ela pensa assim, olha que coisa, olha que coisa. O filho fazendo amor com a mãe, há um momento em que ela diz assim, eu vou me entregar, entre aspas, eu vou deixar de resistir aqui, para que no futuro ele não venha sofrer desse crime que ele está cometendo. Olha o sentimento de mãe. Eu vou afrouxar aqui, para que na cabeça dele não fique que foi um ato forçado, não fique que foi um estupro, que foi a força contra a própria mãe. Então eu vou relaxar aqui o corpo como que sendo uma coisa que teve a permissão. Quero que você entenda isso. Olha o psicológico, um conto extremamente psicológico. Ela está pensando no futuro, não é no ato agora. Então no futuro, o menino não vai ter um grilo na cabeça, eu estuprei minha mãe. Antes ele vai dividir com ela. Nossa, os dois foram culpados. Ela e eu. Ela permitiu, eu fiz. Tá entendendo? Só que entenda, ele não está completamente drogado. Ele está levemente ou ligeiramente drogado. Mas ele tem ciúmes, então ele gosta, né? Ele gosta. Não. E aí, Pedro? Há um momento em que ela passa a mão na cabeça dele e diz assim, meu filho, dá a entender que ela está dizendo, meu filho, o que é que você está fazendo? Meu filho.
E esse ato de passar a mão na cabeça e dizer meu filho, parece que o excita mais. O conto buga, é delicadíssimo, hein? Bem, há uma coisa interessantíssima, que ele está fazendo amor e ela está úmida. E ela se espanta com isso. Ela está lúbrica, ela se espanta e ele se espanta e os dois se espantam. Porque você sabe que a lubricidade é sobretudo quando as partes estão no clima, que está acontecendo algo, né? O desejo. Então, e aí há uma estranheza. De novo, eu quero que você perceba que esse conto é sensível e é psicológico. Como assim minha mãe está lúbrica? Como assim eu estou lúbrico? Ele é meu filho. Está entendendo? E aí, os dois passam a ficar em silêncio, consumando o ato, mas em silêncio. E há tanto silêncio que dá para se ouvir o barulho dos carros na rua, que dá para se ouvir o som de uma televisão alta de um apartamento vizinho. Então a coisa está acontecendo e os dois estão meio que atônitos e em silêncio. E em silêncio. Mas deixa eu continuar. Outra coisa curiosa é que a consumação do ato, depois, né, faz com que o garoto pense assim: eu acho que agora não tem mais vez para os amantes de minha mãe. É como se o ato de consumar, de consumir, de fazer, de estar, de ter feito com a mãe o que fez, é como se agora ele dissesse: eu acho que espantei todos os outros homens da minha mãe. Como se ele fosse um vencedor, como se ele tivesse conquistado. Aí você percebe que é extremamente delicada essa passagem aí. Depois, ele vai para o seu quarto, a mãe toma um banho e vai até o quarto dele. Outro momento de tensão. O que é que ela foi fazer no quarto dele? Ela vai ao quarto dele e ela propõe que os dois esqueçam o que aconteceu. Você esquece, eu esqueço, e a gente vai seguir a nossa vida, certo? Só que aí, há um momento em que ela diz assim, para ela, né? Quando o filho já está adormecendo. Então ela diz assim, para ela mesma: Deus, se tiver culpa e castigo, que tudo caia sobre mim. Você percebe que o criminoso é o filho. Mas aí é a mãe, Pedro, é a mãe. Se tiver castigo, se tiver culpa, que tudo caia sobre mim. Só que depois ela diz, para aliviar a barra dela e do filho: mas Deus, se tu existes, tu sabes que o culpado de tudo isso é tu, Deus. Meu Deus do céu. E aí agora ela que se livra o filho e coloca a culpa em Deus porque ele permite, ou permitiu. Bem, e aí fica essa ideia, né? De Deus ser o culpado. Ou o culpado é o filho. Ou o culpado é a mãe, que poderia ter gritado, ter reagido, ter cortado aquilo. Então é um ponto que você lê e no final, ao final, você decide quem então é culpado aqui. É mãe? É o filho? É Deus? Quem é? Conto de Sérgio Santana. Este é só um conto de inúmeros outros contos desse livro aqui, do Sérgio Santana. E aí eu quero que você perceba outra coisa. Esse é um livro que nos perturba mentalmente. É um livro que mexe com o psicológico. Tá entendendo? Por isso que eu disse que parece um episódio de Black Mirror que você assiste e você tem que parar. Então, só para fechar esse meu raciocínio. É um conto que você lê e te perturba. Porque a literatura também tem disso. Ela tanto pode encantar, provocar o riso, como espantar. E outra, existem casos assim na história da humanidade. Esses complexos, né? Tá contigo, meu irmão, mas antes, Pedro, dá aqui, ó, boa noite à turma que foi entrando. Albanir, querido Albanir, professor Xavier, professor de matemática. Chico Conde entrou também, nosso amigo Severo, cidadão de bem Severo. Severo. Fanny Bernal também entrou. Sejam todos bem-vindos. Olha quem entrou também, Camilo.
Ô, Adelmo Camilo, seja bem-vindo, meu filho. Esse Adelmo é potente. A Amélia Mendes está dizendo, indico o livro A Biblioteca Esquecida de Hitler, os livros que moldaram a vida do Führer, Timothy Rybeck. Tá a dica de Amélia aqui. Boa. Derek, a questão da literatura dessa semana, para mim também é uma revisita, né? No início da semana, eu coloquei no meu Instagram aquele negocinho, faça pergunta, né? E aí, umas 3 pessoas me perguntaram qual era o meu livro preferido, qual é o meu livro número 1, Helder. E quando está dizendo, o Complexo de Édipo já tratou desse tipo de amor, E assim, mano, eu não vou nem entrar em detalhes. Se você pega Totem e Tabu, do Freud, por exemplo, e você vê que, ou o Mal-Estar na Civilização, você vê que a história do amor ela é bem mais construída do que sentida, né? E aí você vai encontrar o incesto tranquilamente na história da humanidade, né? E aí, voltando, né? As pessoas me perguntam qual é o teu livro número 1? E, Helder, quando você não pensa e você já tem a resposta pronta, é porque é de fato, né? É de fato. E todas as vezes que as pessoas perguntavam qual é o teu livro número 1, qual é o livro número 1 da tua vida, eu tinha de pronto a resposta. O meu livro número 1 se chama Receita para se fazer um monstro, do monstro Mário Rodrigues, que você conhece muito bem. Né? Muito bem. Bicho, esse livro aqui, né? E assim, eu tenho um xodó muito grande por A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, né? Eu tenho um xodó muito grande por aquele livro, ele traz várias situações, vários elementos da filosofia que eu curto, né? Inclusive ele começa com Nietzsche, falando do eterno retorno e tal, e isso vai se estender durante a narrativa. Mas eu acho que Mário fez um investimento intelectivo e emocional nesse livro aqui, que eu pretendo deixar a capa aqui, para que todo mundo adquira. Aliás, Helder, esse livro ainda está à venda no Atuação, não é isso? Está à venda numa Atuação ou com o próprio autor, você entra em contato, ele tem Instagram, tem as redes sociais. Professor Mário Rodrigues. Eu gostei tanto desse livro na época que eu comprei, eu acho que eu não lembro, eu comprei alguns exemplares assim para presentear, né, realmente a pessoas que eu achava que iam ter um relacionamento com esse livro, como eu tive, né? E por quê? O que é que faz um livro ser o livro número 1 de alguém? O que faz um livro ser o livro número 1 de alguém é quando esse livro te espelha, né? Esse livro, ele te espelha. E eu me vi demais. Eu revivi minha infância lendo esse livro, né? Coisas e elementos que talvez na infância de hoje, talvez João Miguel, ele não vai ter os elementos de infância que teve aqui, né? E aí, o professor Mário Rodrigues aí, honra é minha tê-lo como amigo, meu querido. E honra é minha tê-lo como amigo e ter como amigo um cara que escreveu um livro dessa envergadura. Né? E aí o que é que acontece com esse livro, Helder? É um livro que vai narrando a infância, né, desse mancebo aqui, que vai ser um futuro monstro. E várias das coisas que ele faz e que o tornam, e aí dando uma leitura bem subjetiva, né? E que o tornam um monstro, foram várias as coisas que eu já fiz na minha infância. Né? Várias ruindades que eu tive. E talvez esse livro de Mário Rodrigues, Receita para se fazer um monstro, além dele ser um livro especular, né? Além dele ser um livro de caráter de reflexão, no sentido de se ver, no sentido de espelho, é também um divã. Esse livro é também um deitar-se no divã. Por que eu digo isso? Porque eu consegui, na medida em que eu ia lendo o livro, eu consegui me perdoando por coisas que eu fiz na minha infância. Me perdoando por ruindades, né, que eu cometi na infância. E por quê? Justamente por aquilo que a gente já vem conversando hoje o dia inteiro.
o ser humano é bem, mal, né? E aí eu queria, Helder, para não me alongar muito no comentário, queria ler uma das passagens, porque aí eu revi vários desenhos animados que eu gostava, várias brincadeiras que a gente fazia, né? E é muito forte, é muito poderoso o livro de Mário. E eu queria ler um conto aqui, um dos contos de número 13, né? Que traz a figura de Pluto, da Disney, né? Eu gosto muito também do que fala da Caverna do Dragão, né? Mas esse eu resolvi ler para a gente hoje aqui. Então o conto diz: o Pluto era sacaneado e queria se vingar. Aí aparecia o Plutinho com asas de anjo e auréola, mandando o Pluto perdoar. Depois aparecia o Plutinho com rabo pontudo e tridente, numa espécie de fumaça, e dizia para o Pluto retaliar. Então, eu acho que vocês lembram dessa imagem nos desenhos animados, que fica um anjinho e um diabinho, né? Eu depois aprendi a chamar isso de pulsão de vida e pulsão de morte na psicanálise, né? Ficaria mais fácil dizer que um era branco e o outro vermelho, mas só soube disso adulto. TV em cores, só no quarto de mãe, como você já sabe. O Pluto ficava indeciso. Geralmente, ele escolhia o bem, e por isso era recompensado. Nas poucas vezes em que cedeu ao mal da vingança, se lascou. Comigo não foi assim. Cada vez que eu havia que tomar uma decisão, olha o eterno retorno aí que a gente falou, meu querido Mário, cada vez que eu havia que tomar uma decisão, não aparecia nem anjo para me aconselhar, nem cão para me atazanar. Não sei por quê, mas tinha uma desconfiança. Quando eu tinha 5 anos, nasceu por trás da minha orelha um abscesso. As pessoas olhavam para aquela bolha de pus e ficavam chorosas. O troço devia ser grande mesmo. Diziam, tão novinho e já condenado. E que ironia, hoje sou velho e nunca fui, nem serei condenado. Olha que existência desse cara. Depois de meses, mãe notou aquilo. Fomos para o hospital. Deitei numa cama de ferro, cheirei uma droga qualquer. Aquela misteriosa bolha de pus havia sumido quando acordei. Mãe disse que o negócio havia sido sajado. Sajar quer dizer treinar. Sobrevivi, cresci, comecei a tomar decisões. Acho que naquele hospital esquisito, com aquela cirurgia esquisita, sajaram algo do meu cérebro. Tiraram fumaças e nuvens de onde apareciam anjos e cãezinhos. Portanto, sou o único responsável por minhas ações. E aqui o espírito de Sartre, né, o espírito de Heidegger, Nietzsche, começa a brotar das páginas aqui do livro de Mário. Nunca fui influenciado. Não há nenhum atenuante. Foram escolhas. Me guiei pela vingança e pela praticidade. Descobri depois que Pluto também é o nome do deus grego da riqueza. Zeus o cegou para que ele distribuísse riquezas para os bons e também para os maus. Eu poderia me inspirar nesse sujeito. Distribuo, não riquezas, para culpados e para inocentes. Mas não foi o deus grego que me inspirou, nem o Walt Disney. O nome do cachorro é em homenagem a Plutão, recém-descoberto na época. O planeta frio é inacessível. O planeta como eu. Me corrijo. Recentemente, Plutão deixou de ser planeta. E um dia deixarei de ser o que sou. Um dia terei sajado o que me guia. Não responda. Ninguém nunca influenciou os meus passos. Mário Rodrigues, no livro número 1 da minha vida, Receita para se fazer um monstro. Pedro, eu quero fazer umas considerações também sobre esse livro, porque eu o considero, como você falou aí, ele fala muito sobre a nossa infância, ele fala muito sobre a década de 80. Então a gente pode entender esse livro como uma espécie de enciclopédia da década de 80, um tempo em que vivemos, um tempo em que somos saudosistas. Outra grande qualidade do livro
é que ele tem um tom de humor. Mas não Sim. o humor da graça, só da graça gratuita, é um humor sarcástico, né? Um humor negro, um humor de um monstro, um humor de alguém que vai fazer o mal. E outra grande qualidade desse livro é que você pode ler os contos separados, você abre e lê um conto, ou você pode ler todos os contos do começo ao fim e ele terá a estrutura de um romance. Então você percebe aí a engenhosidade que Mário teve, né? De construir uma obra que funciona tanto como conto, como romance. Você leu um conto, esse conto que você leu não compromete o todo. Ele se fecha, mas ele também está conectado. Entendeu? Aí você pode, do começo ao fim, do fim para o começo, vai e vem, do meio, você escolhe a forma de ler, por ser essa coisa híbrida entre conto e romance. Parabéns ao nosso querido Mário Rodrigues. E outra coisa, pessoal, quem quiser adquirir o livro, tá? Fale com a gente aqui, eu, o Helder, ou o próprio Mário. Fale, se vocês não tiverem o contato dele, fale com a gente que a gente repassa. Adquiram, leiam esse livro aqui. É muito legal, muito legal. Pedro, o Instagram dele, para quem tiver interessado, é Prof. Mário Rodrigues. Prof. Mário Rodrigues. É o perfil dele no Instagram, vai lá, conversa e ele manda o livro para você. Autografado e tudo. O que temos agora, querido? Ô, querido. Agora nós temos música. La música. Que será a tua música, bambino? Eu vou falar de Isabela Morales. Isabela Morales? Muito bem, né? ¿Quieres que começo? Porque eu pedi, Helder, para Adelmo Camilo e Mário Rodrigues escreverem algo sobre o disco Estamos Vivos, né? Boa. Um disco, hoje eu já ouvi muito o disco, mas hoje eu encarnei numa música e tô com ela me enlouquecendo. Mas eu pedi para Adelmo Camilo e Mário Rodrigues escreverem alguma nota sobre o disco. Eles ouviram o disco, né? Adelmo diz o seguinte: ficará tocando em mim e nunca mais quero dar pausa. Álbum musical Estamos Vivos. A força da voz, o cantar com quem dá murros e tapas pelo simples fato de estar inundado de sentimentos fortes e sinceros. Música suave e gostosa de ouvir, mas música que faz a alma da gente latejar, como as de Isabela Moraes, faz-nos transcender e vibrar. Ela interpreta com maturidade. O Brasil está precisando tanto de coisas autênticas. O nosso povo está precisando tanto ouvir, assimilar e praticar a verdade. Eis que esse disco vem para suprir uma carência dos nossos tempos. Em meio a uma pandemia, com tantos irmãos brasileiros mortos, precisamos sentir a cada manhã que estamos vivos. E aí é o nome, né, do disco. O disco todo, cada canção, deixa seu recado para nos fazer compreender o sentido de viver e amar. Em Ao Redor do Sol, nos deparamos com a máxima: faça a sua parte, o pequeno pedaço é contribuição, somando tudo muda, vai que Deus ajuda nossa criação. A música nos embala, aguça nossa percepção para o social, o natural, para toda a essência da vida. Pense rápido no nosso atual contexto do nosso país. Como você vai fazer sua parte para ajudá-lo a melhorar? Na música Quem Disse, a caruaruense alerta: como sobrevive o pobre se o mundo tem como espelho carro importado, roupa de marca e muito dinheiro? Que horror! Na rua tem quem passa, só passa pela vida. E tem quem na rua enxerga as pessoas e com elas vive. Estar vivo é fazer comunhão com o outro, com o mundo. Aliás, estamos com ânsia dentro disso. Como é bom a certeza de que alguém chegou para a gente e nos completou. Porém, muitas pessoas ainda estão no tempo de esperas. Depois de ouvir a faixa com esse título, é impossível a pessoa não ficar com os versos na cabeça. Me dou para quem, vivo por quem, fora eu, sou todas as aspirações do mundo. É isso. O disco de Isabela Moraes é um produto artístico rico que chega para nos auxiliar a suportar a vida. E concluo com uma frase que falei para ela após uma apresentação em um espaço alternativo, durante o Festival de Inverno.
ano passado. Isabela, você ficará tocando em mim e nunca mais quero dar pausa. Mário Rodrigo mandou uma nota dizendo: tempos de espera. É um desses discos que já nascem clássicos, aquelas obras que no futuro admiraremos cada vez mais, em retrospectiva. A voz forte de Isabela Moraes guarda um tom agreste de suas origens, mas ao mesmo tempo espanta a mesmice e a pobreza presentes no mainstream, dando verbo a esta voz, a uma poesia intuitiva e genuína que galopa, como a introdução de Ao Redor do Sol, no que temos de alma. Isabela é das grandes. Muito bom, hein? A gente agradece a colaboração desses dois escritores, desses dois poetas, e eles falaram muito bem sobre a Isabela Moraes, que eu já disse aqui em programas passados, que ela faz parte da minha Santíssima Trindade, que é a Maria Bethânia, a francesa Edith Piaf e Isabela Moraes. Eu até disse que ela leva uma vantagem entre essas duas aí, né? Porque além de cantar, ela compõe. Então, Isabela Moraes, com o CD, estamos vivos. Pedro, eu observei, escutei o CD todo, obviamente, e depois ainda fiquei ouvindo outras músicas da Isabela Moraes. Pedro, quanta coisa boa ficou de fora. Porque não dá para colocar tudo, meu irmão. Não tem condições. Aí você fica assim, mas essa música não entrou, essa não entrou, essa não entrou, essa não entrou. Então essa mulher, ela já tem um repertório para um próximo CD, um CD futuro. Claro que agora ela vai trabalhar esse e tal, mas assim, ela não vai ter a crise, e o próximo quando é que sai? O próximo sai quando ela quiser, porque o conteúdo ela já tem. Tem, muita coisa ficou de fora. Os quatro. Grande, genial, Isabela Moraes. E aí, no texto do Adelmo, ele citou a música Quem Disse. E hoje eu vou com essa música Quem Disse. Porque é uma música que tem uma pegada social, tá entendendo? E sensibilidade sensível. Aí diz assim: quem disse que pobre sofre, mas nem sabe bem o que ele diz. Na vida, para ser muito feliz, precisa de pouco para viver. Para ser feliz, não é preciso muito, porque a gente encontra muita gente rica que tem muito, tudo, dinheiro, carro, roupa importada, mas que não é feliz. Isso me fez lembrar de frases bíblicas, né? De uma frase, está até no popular, que as pessoas dizem assim: o pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é pouco. Então, para a pessoa, sobretudo a pessoa que é religiosa, cuidado, pastores que vendem sementinhas de feijão por R$1.000 para curar do Covid. Muito sem Deus é pouco. O indivíduo que é religioso, ele sabe que a riqueza é o lado espiritual, não é isso? E me fez lembrar também de filósofos que têm a concepção de o que é importante mesmo é ter conhecimento ou o necessário. É mais ou menos assim, né? Você entra no supermercado, você entra num shopping center, você entra em qualquer lugar e se depara com prateleiras, com estantes. Aí você diz assim: quanta coisa que me é desnecessária. Quanta coisa da qual eu não preciso para ser feliz. Isso é uma coisa libertadora. Porque tem as pessoas que podem olhar para as prateleiras, para as vitrines, e podem dizer assim: eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. E a pessoa que está liberta, ela diz: quanta coisa que me é desnecessária. Eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Mas Pedro Henrique, a música continua, meu querido. E diz assim: trabalha, está falando do pobre, trabalha e entende o que ele faz. Divide o que tem para comer. E abriga pessoas e animais. E olha no olho de quem vê. Então a ideia aqui é dividir o que tem para comer. Dividir o pão. Só tem um pão. O pobre é muito generoso, Pedro. Só tem um pão. Ele reparte.
este pedaço de pão é seu, este pedaço de pão é meu. É incrível gestos, atitudes de caridade que você encontra, sobretudo com pessoas pobres. Geralmente as que mais precisam são aquelas que estão correndo para remediar as outras, né? Então, lembra essa coisa do repartir, do compartilhar, de ser uma pessoa... mesmo, né? Cristã de verdade, cristã de verdade. Cristã com força. Isso, cristã verdadeira. E aí tem outra passagem que diz assim, Pedro. O pobre enxerga a alma e não a cor. Enverga e não chega a quebrar. Nós enverga, mas não quebra. Lenine tem uma música que ele diz isso. Nós enverga, mas não quebra. E a Isabela diz isso. Enverga e não chega a quebrar. Lembrando, sabe o quê? Lembrando o capim. O capim, por muitas vezes, é tido como um mato, que ninguém planta, que ninguém dá nada por ele. Mas aí vem o vento e leva a rosa, e leva a árvore. Vem o tornado, o tufão. E o capim enverga, mas não quebra. E o pobre parece que é esse capim, que ninguém dá nada por ele, que enverga, mas não quebra. Outra passagem diz, como foi aqui o Adelmo falou, né? Como sobrevive o pobre? Se o mundo tem como espelho carro importado e roupa de marca e muito dinheiro. Carro importado, roupa, celular, tudo de última geração, tudo de consumo, consumismo. E aqui me faz lembrar o velho questionamento. O que é mais importante na sua vida? É ser uma pessoa melhor ou é ter produtos melhores? Ser ou ter? Eis a questão. E finalizando, a música diz assim, né? Pela dignidade perdeu-se o respeito, mas pobre carrega pobre. Pobre é caridoso. Pobre carrega pobre. Rico pensa em si mesmo. E o finalzinho ela diz, que horror, o horror. É um horror. E essa última frase aí, né, o horror, está em um romance como as palavras finais de um personagem, né? Um romance do Joseph Conrad, o horror. E nós estamos diante de um mundo que o que se mostra, pelo menos no Brasil, é isso, né? O horror. Grande Isabela Moraes. Grande Isabela. Vamos para a enquete. Vamos para a enquete. Meu querido, a nossa enquete é a seguinte. Filme. Que gênero você prefere nos filmes? Comédia ou drama? Diga o seu. Aí, pessoal. Opa! E aí, pessoal? Vocês preferem o quê, pessoal? Comédia ou drama? Comédia ou drama? Diga. Eu prefiro o drama. 1000 vezes. Aliás, eu odeio filme de comédia. Odeio filme de comédia. E eu quero dar aqui um exemplo. Né? Aliás, tem 1 ou 2 filmes de comédia que eu gosto. O Jim Carrey. Tem um que ele faz um policial que é muito engraçado aquele filme. Né? Mas eu vou pegar... O pessoal tá aí, ó. Drama. Tem um show de Truman, né, Pedro? Com Jim Carrey também, né? Muito legal. E tem um filme, um drama com Jim Carrey, né? Chamado Brilho Eterno de uma Noite. Não. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Né? E esse filme, bicho, é um drama com Jim Carrey. E Jim Carrey está irreconhecível. E os dramas provocam catarse. 30 segundos ADR. Não, a gente começou, Pedro. A gente começou um pouquinho mais tarde. Eu acho que a gente tem tempo ainda. Então eu vou derrubar aqui e volto. Não, Pedro, eu acho que a gente vai dar. Não vai dar, não? Só tem 15 segundos. Então derruba e a gente volta.